Era uma noite de sexta-feira e já se passava das 11h30 da noite. Eu estava voltando de uma festa de um amigo e estava indo para o ponto de ônibus. A rua estava vazia. Apenas eu estava na calçada, caminhando sozinho e passava poucos carros. Estava tudo tranquilo e eu pensando em muitas bobagens. Nem me preocupava dos perigos que podia acontecer. Quando cheguei no ponto de ônibus, eu me sentei no banco. Atrás do ponto ficava um grande terreno abandonado, um lugar totalmente escuro e, sinceramente, muito assustador. Eu fiquei ali esperando o ônibus chegar para que eu pudesse voltar para casa. Quando olho para o meu lado direito, eu vejo algo que parecia ser uma pessoa. Estava longe e eu, de primeira, não deduzi se era mesmo uma pessoa. Quando aquilo passou pelo poste de luz, alguns metros do local onde eu estava, vi que era uma mulher. Ela continuava caminhando em minha direção, até que ela chegou em mim, parou e sentou ao meu lado. Eu, com o meu modo de educação, dei um boa noite. Ela retribuiu dizendo a mesma coisa. Eu não me intimidei, pois com certeza ela também estava ali, apenas para esperar o ônibus. Ela, de repente, começou a conversar comigo do nada e disse: "Você nem imagina o que aconteceu nesse lugar há 20 anos atrás." Eu, sem entender o porquê daquela mulher ter dito aquelas palavras, para não ser grosseiro, perguntei: "O que houve nesse lugar?" Então ela olhou para mim e disse: "Nesse bairro, há muitos anos atrás, existia uma família rica, vinda lá de Portugal. A moça, filha do casal, se chamava Gabriela Torres. Depois de 3 meses deles vivendo aqui, a jovem Gabriela começou um namoro escondido com um rapaz que era pobre. Os dois se encontravam juntos praticamente todos os dias, mas escondido com medo de seus pais descobrirem. E a pior coisa aconteceu. Os pais de Gabriela descobriram o namoro escondido. E é claro que os pais de Gabriela fizeram de tudo para que aquele namoro acabasse. Mas o amor de Gabriela pelaquele rapaz era muito intenso. Então Gabriela decidiu fugir e ir embora com o rapaz. O pai da jovem ficou enfurecido com a tal decisão de sua filha e decidiu fazer uma emboscada para acabar com o namorado de Gabriela. No dia seguinte, após o acordo, o assassino foi até a casa do jovem e quando o jovem e Gabriela saiu da casa, o assassino disparou 5 tiros contra ele. Ele morreu na hora. Gabriela fugiu e quando chegou aqui em frente ao ponto de ônibus, foi atropelada por um ônibus e também morreu na hora. Eu fiquei até comovido com a história daquela mulher, pois eu nunca tinha escutado falar desse acontecido, apesar de morar há um bom tempo ali. Finalmente o ônibus chegou. Eu entrei e aquela mulher desconhecida também entrou. Por incrível que pareça,
Ela sentou bem ao meu lado. O ônibus estava vazio. Apenas eu, a mulher e o motorista. Eu fiquei até apreensivo com aquela mulher. Não esperava a hora de chegar em casa. Ela continuava conversando comigo. Eu não respondia, apenas concordava com o que ela dizia. Quando o ônibus finalmente chegou, eu desci. E quando eu saí do ônibus, eu olhei novamente para dentro e eu não acreditava no que os meus olhos me mostravam. Aquela mulher não estava mais lá. Simplesmente desapareceu. Fiquei confuso. Não entendia nada. Ela não podia ter ido para outro lugar, pois foi questão de segundos. Era impossível eu não ter visto ela saindo do ônibus. E o ônibus foi embora. Eu continuava ali sem entender nada. Em outra ocasião, fui novamente até aquele ponto de ônibus. Eu encontrei um senhor que vivia naquele lugar há cerca de 55 anos. Então disse o que tinha acontecido comigo naquela noite. Ele ficou de boca aberta, pois ele me revelou que exatamente há 40 anos atrás morreu um casal, o homem baleado e a mulher atropelada, e que o espírito da moça, que se chamava Gabriela, aparece até nos dias de hoje, durante as noites naquele ponto de ônibus. Ele então concluiu que o que eu vi foi realmente o fantasma de Gabriela. Boa noite.